O líder chinês Xi Jinping declarou uma verdadeira guerra ao seu próprio exército. As purgas nas fileiras da alta cúpula militar chinesa levaram a uma situação em que praticamente não restou ninguém nos órgãos de liderança das Forças Armadas da China, exceto o próprio Xi Jinping. Claro, no entanto, isso coloca em dúvida a prontidão de Pequim para uma operação militar contra Taiwan. Especialistas afirmam que, após Xi Jinping derrubar a cúpula do exército, ele não está pronto para a guerra. Mas, por outro lado, justamente a limpeza da cúpula pode, ao contrário, indicar que o exército está se aproximando do momento decisivo para iniciar a guerra. E é por isso que Xi Jinping realizou todas essas limpezas. Vale ressaltar que isso aconteceu até 2023. Xi Jinping, após uma década no poder, formou o alto comando militar apenas com pessoas totalmente leais a ele, que deveriam transformar o Exército de Libertação Popular da China em um exército de nível mundial. Mas, nos anos seguintes, Xi Jinping realizou expurgos sem precedentes na história moderna da China. Na liderança militar, dos 6 membros do Conselho Militar Central, que é o mais alto órgão militar do Partido Comunista da China, apenas uma pessoa permaneceu no cargo. Bem, e dos pelo menos 30 generais e almirantes que comandavam os ramos das Forças Armadas, teatros de operações militares e outros, restaram apenas 7. Os demais foram aposentados ou simplesmente desapareceram, incluindo muitos daqueles que foram nomeados para substituí-los. Então, o que está acontecendo na China? Isso é uma preparação para a guerra ou, pelo contrário, algum tipo de confusão total? Por que Xi Jinping está removendo a liderança militar em massa dessa forma? Vamos tentar entender essa questão juntos agora. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva seu comentário neste vídeo. E também siga meu canal no Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e informações na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, porque é graças às suas doações que continuamos trabalhando. Então, como vocês já sabem, no final de janeiro, 2 generais de alto escalão foram destituídos de seus cargos na China, membros do Conselho Militar Central, o presidente do Conselho Zhang Youxia e o chefe do Estado-Maior chinês Liu Zhengli. Atualmente, eles estão sob investigação devido a graves violações de disciplina e legalidade. Quando essa formulação é usada, trata-se de corrupção. Ambos os generais foram os últimos de uma lista bastante longa de líderes-chave do partido e do governo que foram demitidos ou investigados nos últimos 3 anos. O aumento das purgas na liderança geralmente é associado ao desejo de Xi Jinping de fortalecer sua liderança individual. Depois que, em 2022, o 20º Congresso do Partido Comunista da China confirmou Xi Jinping como líder do país para um 3º mandato. No entanto, a purga nas fileiras do exército se destaca mesmo nesse contexto. No mesmo ano de 2022, o Congresso do Partido Comunista da China elegeu 7 pessoas para o Conselho Militar Central da China, incluindo o próprio Xi Jinping, mas até hoje 5 deles foram destituídos de seus cargos. O Conselho Militar Central da China não é apenas o principal órgão de comando militar, é algo ainda mais sério. O Conselho Militar define a estratégia de desenvolvimento militar, comanda as tropas, supervisiona a lealdade política do Exército, elabora e distribui o orçamento de defesa. Estão diretamente subordinados a ele as tropas internas, a polícia militar e uma parte significativa da comunidade de inteligência do país. Ou seja, isso é algo muito maior do que, por exemplo, um ministério clássico. Em caso de guerra ou outra situação de emergência, é exatamente o Conselho Militar Central da China que desempenha o papel de centro de comando de todo o país. Dessa forma, estamos falando da destituição de 5 representantes da alta liderança do país. Em nenhum outro componente do aparato partidário ou estatal ocorreram expurgos de tão alto nível. A esses 5 somam-se dezenas de generais de comando, incluindo comandantes de ramos das Forças Armadas, adjuntos, chefes de Estado-Maior e diretores do Conselho Militar, também destituídos. E expurgos em grande escala nos comandos territoriais. Em geral, cabeças estavam rolando. Não dá para explicar em massa essa escala de expurgos apenas pelo desejo de Xi Jinping de fortalecer seu controle pessoal sobre todo o país. Além disso, praticamente todos os generais de mais alta patente que foram destituídos recentemente receberam seus títulos e cargos por escolha pessoal, militar e decisão de Xi Jinping.
É evidente que na época não havia suspeitas de deslealdade ao líder em relação a eles, mas agora essas suspeitas surgiram, e é aqui. Alguns especialistas acreditam que a reorganização do comando militar foi provocada por vários fatores, mas a maioria deles está de alguma forma relacionada aos planos de Xi Jinping para tomar Taiwan. A posição de que Taiwan é parte da China é oficial na RPC, e Xi Jinping adota uma postura bastante rígida sobre essa questão. Para ele, só a intenção de Taiwan de se declarar fora da China já justifica uma operação militar, considerando o sentimento da maioria dos taiwaneses. E as atuais coalizões que governam a ilha? As ações militares há muito deixaram de ser uma possibilidade hipotética e se tornaram um passo real. A China já está lá, e em breve. E a grande reforma das Forças Armadas da China, iniciada por Xi Jinping em 2016, na verdade, tinha como objetivo construir um exército para uma única guerra por Taiwan. A tarefa é mais complexa do que parece, pois atrás de Taiwan estão os Estados Unidos da América. Ou seja, para vencer com sucesso essa guerra, não basta apenas derrotar o exército taiwanês e conquistar a ilha, mas também é preciso, de alguma forma, impedir que os americanos intervenham nesse conflito. Então, como parte daquela reforma iniciada em 2016, o exército da China recebeu não apenas mais dinheiro, mas também mais liberdade para firmar contratos, inclusive com empresas privadas. Em teoria, isso deveria aumentar a eficiência das aquisições militares, mas na prática acelerou a corrupção nas Forças Armadas a níveis nunca vistos antes. Em 2023, ficou claro que a corrupção ameaça diretamente os objetivos estratégicos estabelecidos por Xi Jinping. Uma inspeção das forças e recursos das tropas de mísseis do exército chinês mostrou que alguns sistemas não atendiam às especificações declaradas e outros tinham capacidade de combate limitada. A prontidão da China para conter os Estados Unidos em um futuro conflito em torno de Taiwan ficou em dúvida. Ou seja, descobriu-se que as forças de mísseis são, em grande parte, apenas fumaça. Foi engraçado quando descobriram que alguns mísseis armazenados nos depósitos estavam cheios não de combustível de foguete, mas de água, simplesmente água, só para que o míssil tivesse algum peso. E é isso. O escândalo de corrupção que estourou resultou na demissão e prisão de dezenas de generais das forças de mísseis, incluindo a sua liderança. E o interessante é que também foram presos ex-dirigentes do Ministério da Defesa, como Wei Feng. Até 2017, ele comandou as forças de mísseis, assim como o então ministro da Defesa, Li Shangfu. No início de 2020, ele chefiava o Departamento de Desenvolvimento de Armamentos do Conselho Militar Central e estava diretamente envolvido nas compras para as forças de mísseis. E aqui tem um ponto interessante, não é? Shangfu foi o primeiro membro do Conselho Militar Central a ser atingido pela nova onda de expurgos no Exército e ele foi nomeado Ministro da Defesa por recomendação pessoal de Zhang Youxia, que, como vocês sabem, acabou de ser afastado. Na véspera, o escândalo nas forças de mísseis levou ao início de inspeções em larga escala nas Forças Armadas, que atingiram ainda mais Zhang e seu círculo mais próximo, Zhang Youxia. Mais uma vez que foi demitido recentemente. Ele supervisionava pessoalmente algumas áreas no desenvolvimento de armamentos e seus protegidos eram responsáveis pelas aquisições, em particular para a defesa antiaérea e para as unidades de guerra radioeletrônica nessas áreas. Em 2024 foram descobertas violações graves. O enfraquecimento da facção de Zhang Youxia, que tinha enorme influência no exército, provocou o início de uma luta entre facções entre diferentes grupos na liderança militar de Zhang. No final, nas primeiras etapas, conseguiram vencer essa disputa. Porque em 2025, sob investigação, ficaram os membros do Conselho Militar Central, o almirante Miao Hua e o general He Weidong, que, por sua vez, conduziam uma investigação ativa sobre acusações de corrupção contra o próprio Zhang Youxia e Zhang Youxia, pensou Fu. Consegui jogar tudo sobre eles, eles estavam cavando contra mim, então fui o primeiro a eliminá-los. Mas, ao que tudo indica, os adversários de Zhang Youxia conseguiram reunir materiais suficientemente convincentes contra ele próprio e os entregaram a Xi Jinping, e Xi Jinping decidiu que esses materiais eram convincentes o bastante para remover Zhang Youxia do cargo. Outro fator que provocou as purgas no exército
foi a posição de parte da alta liderança militar em relação à preparação da operação contra Taiwan. Aqui há um ponto interessante. Xi Jinping, por muito tempo, exigiu que fosse garantida no menor tempo possível a capacidade de realizar uma operação desse tipo contra Taiwan. Ele me disse: em 2016 começa a reforma do exército, e lembre-se dessas avaliações de que até 2027, no máximo, em 10 anos, o exército deve estar pronto para essa operação contra Taiwan. Mas os líderes militares primeiro concordaram com isso e depois disseram: escutem bem, na verdade, preparar-se rapidamente para uma operação dessas definitivamente não é o ideal, dizem eles. É preciso se preparar melhor, ou seja, por muito mais tempo. Mas aí, Xi Jinping começou a suspeitar que os militares estavam mentindo, questionando quais seriam seus motivos. De fato, é melhor se preparar para a guerra e, por isso, levar mais tempo para se preparar, ou é para esconder o uso indevido de recursos, tipo, quanto mais tempo você se prepara, mais tempo pode desviar dinheiro. E o fracasso das tropas não será revelado. E assim, a discordância de parte do alto comando militar com a ideia de preparação antecipada para a guerra se tornou mais um argumento para Xi Jinping substituir a liderança das Forças Armadas por pessoas que cumpram sua vontade sem questionar. E mais um ponto importante. São justamente os comentaristas taiwaneses, inúmeros blogueiros, líderes de opinião pública, alguns meios de comunicação, mas especificamente os taiwaneses. Já na primavera do ano passado, foram os primeiros a espalhar a história de que Zhang Youxia e Liu Zhenlin, que agora foram demitidos juntos, estavam preparando um golpe militar na China com o objetivo de afastar Xi Jinping do poder. A imagem para essa teoria da conspiração era perfeita, porque os generais tinham conexões ramificadas por todo o exército, e Zhang Youxia ainda tinha influência além do exército. Nos altos círculos do partido, ou seja, eles tinham a possibilidade de preparar um golpe real. A investigação de corrupção ameaçava a eles e seus próximos. Portanto, estavam totalmente dispostos a recorrer a medidas extremas. Ou seja, como você entende, a teoria realmente era que 2 generais tinham poder suficiente, estavam sendo investigados, poderiam ser eliminados, então eles poderiam agir preventivamente e eliminar Xi Jinping. No verão de 2025, a internet já estava cheia de detalhes sobre o futuro golpe. E Zhang Youxia nessas histórias se transformou no principal opositor e na maior ameaça para todo o regime de Xi Jinping. Bem como você entende, já não importa se tudo isso era verdade ou invenção, Xi Jinping acreditou nisso e agiu preventivamente. Por isso pode-se dizer que as purgas nas Forças Armadas da RPC são uma reação inevitável ao fato de que pessoas que antes eram leais a Xi Jinping o decepcionaram e o colocaram em risco. Seus planos estratégicos em relação a Taiwan agora terão que ser confiados a uma nova geração de líderes para serem realizados, na esperança de que eles realmente consigam e façam melhor. Mas essas purgas também significam que Xi Jinping não desistiu de seus planos em relação a Taiwan e da operação militar até hoje. Mas ele considera isso, pelo menos, como uma possibilidade. Caso contrário, tais purgas totais não estariam acontecendo. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi interessante e útil para você. Você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube compartilhando com seus inscritos, usando os links e dados na descrição deste vídeo e pelo QR Code que aparece na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais a todos.